Olha só, pessoal, o pastor Silas Malafaia, considerado um dos principais líderes religiosos do país, está sob investigação da Polícia Federal. Ele foi incluído no mesmo inquérito que envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Aberto em maio, o procedimento apura ações contra autoridades, contra o Supremo Tribunal Federal, agentes públicos e tentativas de obter sanções internacionais contra o Brasil. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, essas iniciativas tinham como objetivo dificultar o andamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por suposta tentativa de golpe. Marcelo da Fonseca, o pastor Silas Malafaia é um defensor, quanto mais do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é praticamente um líder desse campo político, já é ele que convoca as manifestações, ele vai pro caminhão, ele fala e tal, mas você olha para a situação, se você vê elementos para isso, para ele ser incluído ali nesse rol de investigados. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. O pastor Silas Malafaia, ele já brigou com todo mundo. Da direita à esquerda, quando a gente vai analisar o cenário, ele já brigou com o Bolsonaro, né? É um representante forte do bolsonarismo, mas já trocou farpas com o ex-presidente Bolsonaro. Já brigou, gravou vídeo detonando o Nicolas Ferreira. O deputado Nicolas Ferreira cobrando o Nicolas, né, no ano passado, de que o Nicolas não declarasse apoio a um dos candidatos, né, no caso o Pablo Marçal. O Silas Malafaia está agora comprando uma briga com o Ciro Nogueira, né? Uma liderança do PP, que foi ministro do Bolsonaro. Eu digo isso para a gente contextualizar o estilo que o Silas Malafaia adota, né? Do confronto, das falas sempre muito agressivas, com críticas. Ele adota um tom bélico nos discursos dele. E todas as manifestações, né, que ele convoca, inclusive a gente até acha divertido, né? Porque ele cria uma trilha sonora para as manifestações que parece que você está num filme de ação, né? Um filme o tempo inteiro vai ter alguma briga, vai ter alguma revelação. Então o Silas Malafaia adota esse estilo. Bom, a gente pode criticar muito ele, a gente pode não concordar, né, com muitas coisas que ele fala, com muitas críticas que ele adota. Agora, ele tem o direito de fazer essas críticas. E aí, quando ele critica o Moraes, por exemplo, ele faz do mesmo jeito que ele critica vários outros adversários dele, né? Pessoas que pensam diferente dele. Eu não consigo entender qual que é o caso de obstrução de justiça em convocar uma manifestação. Se eles conseguirem revelar nessa investigação, se a Polícia Federal conseguir revelar que ele atuou de alguma forma para prejudicar o Supremo, para prejudicar o Brasil com os tarifaços, aí é uma coisa. Agora, será que convocar a manifestação é o suficiente para incluir ele no inquérito? Isso eu já não sei. E aí, Silvana Lô, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos da bancada e a todos que nos ouvem. O Marcelo foi no ponto exato da questão. Primeira coisa que o Silas Malafaia alega que ele sequer foi intimado, sequer foi comunicado. E essa vaza-jato total, né? Já falaram sobre isso. Mas esse vazamento de informações que a gente tem de dentro de inquéritos é uma coisa realmente lastimável. Porque em tese, né? Claro que não, mas em tese o inquérito ele vai realizar atividades ali para finalidade de chegar ao final e verificar se o agente que ele está investigando é autor de um fato, ou seja, se tem autoria e materialidade, tem prova de que aconteceu. Aí nós temos milhões de gravações, testemunhas que assistiram, né, os eventos que eles praticaram, e se há uma autoria. Então veja bem, se eu conto isso para a imprensa inteira, eu estou investigando fulano de tal, hoje de tarde eu vou lá em tal lugar. Como é que uma investigação consegue chegar ao final tendo um sucesso? E então é um absurdo que a gente veja que antes mesmo do cidadão saber que ele está respondendo ao inquérito, que isso vaze por aí, que todo mundo fale. Isso desmerece para nós que somos da área jurídica, desmerece um pouco e fica parecendo só essa vontade de jogar para a plateia mesmo, sabe, Júnior? É muito ruim. E aí eu vou dizer isso, foi o ponto nevrálgico do Marcelo. Mas, gente, e é o que eu falo, né? Eu já falei, eu acho, é um absurdo você prender uma pessoa que está sendo acusada porque ela se revolta contra a acusação que é feita contra ela. Então é óbvio que a pessoa tem direito de falar. Aí vem o outro, porque está manifestando em praça pública. A manifestação não tem quebradeira, não quebraram nada. Às vezes a gritaria é danada, mas isso é um direito que se tem. Nós vivemos num país democrático. Ele falou isso. Que democracia é essa? Que show da Xuxa é esse? Trem atrapalhado. Então, por menos que eu possa gostar do método utilizado, do que eles falam, etc., eu vou defender até a morte o direito das pessoas falarem aquilo que pensam. Agora, é óbvio
Eu posso falar tudo que eu penso, mas eu vou ser responsabilizada por aquilo que eu falar que for característica de crime, né? Ou indenização civil, se houve uma ofensa maior. Então, as responsabilidades eu tenho que ter. Mas eu tenho que ter direito de falar, porque isso significa democracia, que eu costumo falar às vezes que é o governo do demônio, né? Mas tá tudo certo. Ô, Rita Mundim, bom dia pra você. Como é que você vê essa novidade aí no caso? Júnior, esse é que é o problema. Infelizmente, não tem novidade. As coisas estão seguindo um roteiro, mas é um roteiro cada vez mais politizado. Então, eu faço minhas as palavras do Marcelo e principalmente da Silvana. Eu vivo em uma democracia. Quero acreditar que vivo em uma democracia. Agora, se eu não posso manifestar, e aí fica aqui, vamos refletir. Por que estão agora atrás do Silas Malafaia? Porque ele virou voz. Ele virou voz. Estão querendo calar as vozes. Então, já que o Congresso está calado, quando alguém se manifesta, e não através de um Congresso que está calado, que está omisso nesse silenciamento das vozes, vão pegar o Silas Malafaia. Eu quero acreditar que eu vivo numa democracia. Ô, William Travassos, e a sua visão sobre essa história toda aí? Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. O Silas, ele sempre teve, a postura dele sempre foi essa, né, de enfrentamento. Eu acho que, como todos aqui, que a liberdade de expressão, ela deve ser garantida nesse país. Agora, o que mais me enlouquece nesse jogo, quantas vezes eu brinquei com o Marcelo aqui no Conversa de Redação, eu falei assim, vai parar no inquérito, né, que você tá falando mal do Alexandre. A gente não aconteceu isso. Você tá com medo de falar. Eu falo, você tá com medo de falar. Eu cansei de falar, o WT tem um medo do Xandão. Mas isso no fundo, o que a gente tá vendo é que hoje, o inquérito do fim do mundo, e todos esses inquéritos que estão ali em torno do senhor Alexandre, as pessoas entram, né, às vezes por um pronunciamento na internet contra o ministro, contra as autoridades. Você pode falar, mas quando você vai para uma investigação dessa, eu acho que a investigação ela precisa ser mais ampla, né? Eu estou investigando o que ele está falando ou estou investigando o financiamento de uma estrutura para atacar os poderes, né? E isso tem que ser elucidado. Ok, sou a favor de uma investigação. O que eu acho ridículo, né, é quando você fica sabendo que você está sendo investigado pela imprensa, cara. Então, o vazamento de forma intencional daquela informação com algum objetivo, que talvez seja destruir a imagem da pessoa, né? Você já está pré-condenando aquela pessoa, que é uma vergonha. Como é que você... É a mesma coisa que você botar, você é um agente secreto e escreve aqui uma camiseta escrito agente secreto, e vai pro meio de uma manifestação. Então é uma vergonha o que acontece nesse país, cara. Ô WT, mas só uma parte rápido, eu também acho que esses vazamentos são muito ruins, mas o mesmo Silas Malafaia, os mesmos nomes da direita que hoje estão reclamando tanto desses vazamentos, aplaudiam muito durante a Lava Jato, a Operação Lava Jato, quando vazavam operações antes da hora. Inclusive, gente, na Lava Jato, a gente tem uma memória muito fresca ainda, muitas vezes a imprensa era comunicada em sigilo para estar presente na casa dos investigados quando a Polícia Federal ia bater na porta. Né? A gente lembra do japonês da Federal que ficou famoso. Por quê? Porque esse vazamento era usado, né, pelo ex-juiz Sérgio Moro, né, de forma para trazer política para o caso. Então, vale ressaltar isso. A mesma direita que hoje está reclamando tanto desses vazamentos, aplaudiu muito esses vazamentos lá atrás. Hoje, a esquerda está aplaudindo. Eu acho que aqui, para a gente manter a coerência e isenção, a gente tem que criticar os dois lados. Com uma diferença... Lá atrás e agora. Com uma diferença, acho que bem clara, né? A gente estava falando de corruptos, bandidos, vagabundos que roubavam o dinheiro do povo, que fizeram esquemas de lavagem de dinheiro, né? Que destruíram, né, instituições, para os outros que também estão sendo acusados de falar contra uma pessoa.
né? William, não é só fala, não, desculpa. Uma não, coisa. peraí, Rita, só um minutinho. É porque parece que é Não, só é. fala que é o crime, não é não. Tem um negócio Do de Silas? golpe de Estado. Uma tentativa Não, de não, o golpe de Silas, Estado. de então, golpe de o Estado. Silas está tentando dar um golpe de Estado. Não, a gente não tá falando do Silas agora. Não, Você tá falando não, de o forma tema é o geral. Silas. Não, mas você levou O vazamento tema do geral. Silas. Peraí, William, tá parecendo que você tá falando um é corrupção, o outro é só fala. E não é. Tem uma Tá trama bom. golpista por trás. Não. E se for comprovado, pra te falar a verdade, eu acho que é pior do que corrupção. Que eu tô porque dizendo que acaba o a método- democracia. Aí, tudo bem. O método- Aí acaba a Peraí, democracia. gente, o método peraí. é o mesmo. Vaza informação para a imprensa, cria um circo midiático para conseguir trazer a opinião pública. O A Lava vazamento. Jato fez isso e agora o Alexandre Moraes e a Polícia Federal estão fazendo a mesma coisa. O vazamento. Eu só queria. Perdão. Pois Pode não, ir, Rita. Não, eu só queria fazer uma colocação. É que o Silas, ele está virando o organizador das manifestações. E nessa altura do campeonato, o que o Alexandre de Moraes não quer é que essas manifestações continuem, dada a situação que ele está agora, e inclusive com a sanção da lei Magnitsky. Ô, William, 30 segundos pra você fechar. Não, é simples. Quando o Marcelo falou que eu citei o vazamento dessa informação, ele puxou a Lava Jato. E a única coisa que eu quis mostrar aqui é que na época da Lava Jato a gente tinha aquele sentimento de falar assim, as coisas estão acontecendo e a gente vai mudar esse país, né? E hoje o que a gente percebe é sim uma espécie de perseguição política e um vazamento intencional dentro de um julgamento que a gente já sabe que é um julgamento político. O sentimento é sempre muito subjetivo, não? Esse É assim, o não, problema. esse é o meu, né? É esse que é o problema. Ô, gente, essa sistemática de soltar para a imprensa antes é uma sistemática que a Operação Mãos Limpas na Itália, lá na década de 70 do século passado, utilizou. E aí condenaram um monte de gente e tal, os processos foram nulos e nós tivemos Silvio Berlusconi como primeiro-ministro da Itália durante muito tempo. Ponto.